E humildade, para mim, é você colocar a reflexão para com seu próximo em primeiro lugar. Se você não reflete o quanto você pode ser amigável, quanto você pode ser ali carinhoso, somador, né, digamos assim, e importante para as pessoas que você convive ou você planeja conviver, você acaba sempre sendo uma pessoa desumilde, uma pessoa que não agrega, né? Para mim, o humilde é a pessoa que ela está disposta a colaborar com os demais, seja um trabalho braçal ou seja apenas na questão energética, né? Agregando ali para a pessoa igual ou até mais energia do que ela planeja para si mesma, né, meu filho? Porque se ela entende que fortalecer os próximos é fortalecer a si mesmo, ela nunca vai querer que as pessoas vejam ela como grande, né? Ela vai querer que as pessoas à volta dela se vejam como grandiosas. Assim como você tem seres humanos predispostos a serem escravos, você tem o escravo que, além de não querer a própria liberdade, ele dá um jeito de foder com a liberdade dos outros, você vai ter espíritos que estão um pouco se lascando para a própria liberdade. Querem mais é servir mesmo. Para eles, o servir é o que é funcional, é o que é agradável. Então, quando um ser que quer servir encontra um ser que igual a um outro ser que escraviza, é o casamento perfeito, né, filho? Quantas, como eu posso dizer, quando você sabe usar a sua caixa de lápis, você vê a folha branca como uma oportunidade e não como um lugar para descansar. Muito bom, gostei muito desse aprendizado aí, viu? Eu falo, filho, preto velho é livro, é só saber dobrar a página e ter paciência para ler. Gostei. Então, recuperando o que aprendemos aqui hoje com o senhor vai dizer se é fato. Primeira coisa, nada se faz sozinho. Perfeito. Segunda coisa, resposta rápida não serve para pergunta complexa, não importa quanto a gente queira tapar o sol com a peneira. Axé. E terceiro, sem vontade não se manifesta a fé. Axé de novo, bicho. Carnaval os preto velho. Carnaval os preto velho. Adorei essa. Muito boa tarde, seu Jefferson. Graças a Deus, tudo bem? Tudo ótimo, meu filho. E você? Graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Eu me chamo Pai Barnabé. Temos aqui o médium já incorporado com o espírito do Pai Barnabé. O senhor é um espírito de um preto velho? Eu diria que eu sou parte de diversos espíritos, né? A gente, como guia desse aparelho aqui, a gente é a junção, o despertar e o perfil da união de diversos espíritos e diversos sentimentos e intenções que combinam aos pretos velhos. O senhor se plasma como preto velho? Exatamente. Eu não diria plasma, porque eu acredito que esse estudo de plasma de vocês, ele seria um material assim espiritual muito específico. A minha formação, ela parte do momento que se tem, né, esses resquícios de ter vontade, de liberdade, de problemas, né, do povo negro, como a escravidão, a sede pela liberdade, a sede pela vingança também, toda a energia emanada por vocês, raiva, alegria, isso gera no mundo espiritual uma fagulha. E a junção de todas essas fagulhas que vocês formam durante a vida, seja com intenções do dia a dia, seja com intenções de trabalhos espirituais, vão formando um corpo. E quando vocês decidem trabalhar a espiritualidade, que vocês começam a vibrar no campo espiritual, vocês vão atrair esse corpo
feito dessa junção de energias, pensamentos, memórias, e vocês vão dando uma forma para ele, fazendo ele criar uma vida como se fosse, né, de uma pessoa, mas pelo menos na nossa casa, trabalhamos que todo guia ele é a junção de todas essas intenções, mas o que é ativado através da experiência de vida e de existência de cada pessoa. Então, o Jefferson, quando ele nasce, ele vai se desenvolvendo, ele vai ser uma pessoa mais raivosa, uma pessoa mais rancorosa, a depender das energias que ele traz para si, vão se apresentar guias, corpos astrais que se completam com a energia que essa pessoa emana. E aí vamos criando nossos nomes, vamos criando nossas lembranças, que são ao mesmo tempo criadas também com a junção, junto, né, a vocês, e a partir daí temos então nossos nomes, temos o que a gente chama de nossas lembranças, mas o guia ele é uma existência que só é possível com vocês. Sem o ser humano não teria guia, não teria o preto velho, não teria o Exu. É como se a gente só existe por causa de vocês e o vice-versa. Vocês são a forma corpórea e a gente é em forma astral. Claro que sim. Se alguém pudesse estar agora diante do Senhor, que forma humana veria? Que roupas veria vestidas nessa forma humana? Astral. Nessa forma humana, você veria um preto de idade avançada, com o que eu chamo de meus trapos, né? Uma calça branca, um pouco suja de trabalho, e uma camiseta feita ali de alguns sacos de feijão, né? A gente improvisava no nosso tempo a roupagem durante o trabalho, então você veria algo perto de um branco trabalhado, não diria um branco encardido, porque o encardido é quem se suja, né, de graça. O branco do preto velho é um branco de trabalho, um branco sujo de trabalho. Claro que sim. Quais foram as 3 maiores lições que o senhor adquiriu na sua última encarnação, ou na encarnação como preto velho? Certo, um aprendizado como preto velho. Deixa eu ver aqui, porque o que não falta é aprendizado. Acho que o primeiro aprendizado, meu filho, é que não se faz nada sozinho nessa vida, nem no pós-vida. Tudo você precisa de um companheiro, de alguém que te ajude a caminhar, que te ajude a abrir o portão, que te ajude a levar os sacos de feijão, de cana. Você precisa de alguém para te ajudar a colher o remédio, alguém para fazer o remédio. Então, a primeira lição é que não se faz nada sozinho. A segunda lição mais importante é que de nada adianta a resposta rápida se você fizer uma pergunta complexa. Nenhuma resposta rápida ela serve para quem tem perguntas complexas. A terceira é de que, sem a devida vontade, você não ativa a fé e não transforma o que é repetitivo. Se as coisas andam repetitivo, você precisa de uma vontade que se sobressai, de uma coragem que seja maior do que a diversidade e a repetição ou rotina o qual você se encontra e o qual você deseja afastar de si. A terceira seria que sem vontade não se manifesta a fé? Sem uma grande vontade não se manifesta a fé. Seja a fé para o trabalho espiritual, seja a fé para o meu filho mudar a sua vida. Eu gostei da número 2, apesar de ter gostado de todas, mas para essa que eu mencionei, eu gostaria que o senhor falasse situações específicas de onde o senhor tirou esse aprendizado da resposta rápida que não serve para pergunta complexa. Para perguntas complexas. Perfeito. Vamos dizer o seguinte, né, meu filho? Vamos dizer que você ouviu de alguém que na semana passada um homem foi morto na sua rua. E dizem que esse homem que foi morto, ele foi morto porque ele estava roubando uma galinha. E aí a pessoa faz uma pergunta, mas por que, né? O que levou ele a roubar essa galinha? Você sabia quem era essa pessoa? Quem era a família dela? O que levou ela a esse caos?
o que poderia evitar dele, né, roubar essa galinha? Ele roubou por causa de maldade, e a pessoa virar para você e falar, roubou porque era bandido, né? Morreu porque era bandido e aí acabou a história. E isso se precede para muitas coisas, né? Pessoas normalmente, quando elas dão respostas rápidas e se acostumam a respostas rápidas para assuntos complexos, elas fazem, né, vocês, num conjunto, viver uma rotina, né, repetitiva, sem evolução para lugar nenhum, e normalmente destrutiva, porque quem dá uma resposta rápida não está preocupado com o seu próximo, não está preocupado com o seu futuro, e muito menos está preocupado, acredito que com a consequência dos próprios atos. Há coisas que levam a pessoa a viver nessa superficialidade emocional e psicológica, ou ela mesma? Há coisas sim, meu filho. Tudo nessa vida, vocês não, como disse, não faz nada sozinho. Tem a questão de você precisar dos outros para você crescer, e tem a questão de que, queira você ou não, você vai ter interferências externas conforme o que você se permite ser interferido. Então, se na primeira vez que você tem a chance de aprender algo grandioso, algo que pode mudar a sua vida ou mudar a vida de outros, se nesse momento você se fecha ao que é simplório e ao que não dá trabalho, que não exige um esforço mental, um esforço empático, você acaba dando brecha, né, às entidades e às energias de fora que se espelham nisso, né? Que compartilham dessa mesma questão que você, que seria coisas vinculadas ao ódio, à ignorância e à mesquinhez. Eu perguntei os 3 maiores aprendizados e eu gostaria de saber quais foram as 3 maiores dificuldades que o senhor teve que superar, se elas foram superadas e como foi que o senhor conseguiu. Sim. Vamos pensar. Acredito que uma dificuldade, seria importante falar de que eu considero uma dificuldade até o dia de hoje. Muitos pensam que nesse trabalho, né, de incorporação, de guias, o médium ele é o único que se pergunta, né, se é ele ou se é o guia que está falando, se é o guia que está pensando. E eu, como, né, um velho caboclo que eu sou e muito enfesado com as coisas, não aceito respostas rápidas. Até hoje eu fico me perguntando se toda essa vivência, se tudo que foi feito por mim nesse terreiro com esse menino foi de fato uma questão individual minha, ou se foi uma questão que eu só consegui fazer com o menino. E se eu só consegui fazer porque tinha um menino que, né, que vai ser o porta-voz, que vai ser a pessoa que recebe a primeira mensagem, fico me perguntando se realmente fui eu todo o tempo, o quanto que foi ele, e nessa minha vida espiritual, o quanto de mim sou eu mesmo e o quanto de mim é criado pelo menino. Porque na comunicação espiritual com os encarnados, você tem um pequeno relapso de tempo onde você percebe que há uma separação entre o que você fala para o seu aparelho quanto ao tempo que ele tem para reproduzir e ver aquilo. Então é como se a dúvida fosse, será que a todo momento sou eu que estou falando mesmo para ele? Ou será que eu estou vendo um pouco de mim todo momento que eu me conecto com ele? Essa é uma que me pega e que até hoje e os próximos anos aí eu acredito que eu vou seguir me perguntando até meu menino ir-se embora. Vamos ver a segunda. A segunda seria o quanto, uma dúvida que tenho, do quanto também da cura que é exercida no nosso trabalho, ela é feita por mim e ela é feita, né, pela crença da pessoa que a recebe. Então, a pessoa vem pedir um trabalho a esse preto velho
Eu vou ter a dimensão, eu vou ter a visualização, eu vou ter os itens, eu vou saber exatamente o que aquela pessoa precisa fazer, sem nunca eu nem ter utilizado aquela macumba anteriormente. Então, digamos que se o Jefferson fosse conversar comigo hoje, fosse pedir uma macumba para melhorar a dor que ele sente no joelho, eu provavelmente teria essa macumba. No momento que você me perguntar, ela vai me surgir. Os itens, o tempo de preparação, se você vai precisar apresentar esses itens na lua, se você vai precisar apresentá-los no sol, se você vai utilizar a mata. E uma vez dito isso, e você pega, faz esses itens, e tanto eu quanto você vemos o resultado acontecer, eu fico me perguntando ainda o quanto de mim tem naquela cura e o quanto tem em vocês. Eu acredito que não é um 50-50, eu sou muito cabreiro com essas coisas, eu queria muito saber se é uma coisa que mais depende de mim ou das demais entidades, né, auxiliarem na cura de vocês, ou se vocês já têm todo esse poder e vocês só precisam de um empurrãozinho nosso. Apenas um empurrãozinho. É uma coisa que, independente dos finais, né, como dizem que os fins justificam os meios, eu gostaria muito de saber um dia sobre esse meio. Vou falar agora um aqui que para mim foi resolvido. Inicialmente eu pensava que não existia bem e mal, não do modo como vocês veem. Pensava que tudo era uma questão de situações, acontecimentos, desejos, né, individuais, conquistas. E com o tempo eu vi que eu consegui, né, ver pelos meus próprios olhos, né, e aprender com os meus amigos de fé a questão da bondade e da maldade, mas ainda assim me inculca saber se realmente um é ruim a ponto de não poder existir mais, porque muito é dito, né, meu filho, que o mal é algo a ser estipado do mundo, do universo, mas eu não consigo ver nenhum universo onde não exista o mal. Entendi. O senhor disse que essa está superada, então? Essa está superada quanto à existência, né? Bem e mal para mim agora existe. Agora, o que não existe ainda, que eu não vi, né? Nem consigo ver, é um universo que não tenha o mal nele, né? Que exista só as coisas boas. Entendi. Como que, então, o senhor acredita que definia bem e mal durante a encarnação e como que o senhor define hoje? Na encarnação, né, meu filho? Na encarnação, eu vou dizer, como eu disse para você, aqui, Espírito Velho, ele é uma junção de tudo um pouco. Ele não foi uma pessoa específica no passado. Eu tenho relapsos, eu tenho lembranças, memórias, como se fossem minhas, mas hoje eu vejo que são muito separadas de cada situação para serem unicamente de uma pessoa. Poderia eu dizer que eu vivi diversas vidas, ou poderia dizer eu que eu sou parte de diversas vidas, né? Não como alguém que descende, uma rocha que descende da pedra, mas como um copo d'água que descende de um pedaço de fogo. Voltando, qual que era a pergunta, filha? Acabei me perdendo na história. Qual que era, então, a sua definição de bem e mal e hoje? Antigamente, né? Eu não tinha, né, essa definição de bem e mal. Para mim era uma questão de construção, que só existia a construção e a destruição, e que uma coisa levava a outra. Como uma estrela, né, meu filho? Se você pegar a estrela, ela cresce, 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 chega uma hora que ela explode, ela espalha energia para a criação de outras estrelas e ela vira uma nova estrela. Então, para mim, tudo não passava de uma estrelinha, que crescia, crescia, explodia, e depois voltava a ser estrelinha de novo, como se fosse o ciclo da vida, né? Não tinha uma questão de bem e mal, mas imagino que uma vez que nós temos o ser humano com o poder de decisão, a gente vai ter o bem e mal como mais uma parte aí do ciclo natural. Muito bom. E depois da morte, como foi a sua adaptação ao novo mundo?
Meu filho, fala o mundo espiritual, né? Isso. Sim. Minha adaptação, filho, ela vai começar, como eu falei, no passo a passo que eu vou tendo de criação do trabalho atual que eu tenho no terreiro desse menino e conforme esse menino vai me conhecendo. Aí vamos chegar na parte em que se inculcam as histórias e eu fico inculcado até hoje, né? Em que momento e eu sou eu, porque eu não me imagino eu sozinho, né? Eu preto velho, o menino morrendo, né? E eu preto velho indo para um outro lugar, ou eu servindo a uma outra pessoa, eu não consigo ver isso. Então, a minha partida, né, para falar que o que eu vi nesse mundo, ela vai começar juntamente com o que meu filho vai vendo sobre o mundo da magia e da espiritualidade, que foi esse aprendizado sobre bem e mal, essa questão sobre as pessoas, né, a gente precisar das pessoas, dos elementos, precisarmos dos animais, precisarmos de outras entidades, tudo isso vai se englobando do passado para cá. E até hoje eu tô me transformando, viu, filho? Eu não me considero um preto sábio. Acho que preto velho foi a maior roupagem que eu pude ter, porque acredito que todo velho, ele se preza a sua evolução, ele vai para o caixão com um monte de dúvida ainda. A gente nunca chega na etapa em que as dúvidas acabam, né? As dúvidas vão sempre surgindo conforme as respostas. Qual é a função e o papel do trabalho na encarnação? Define o trabalho, se você diz um trabalho de terreiro ou você diz qualquer trabalho de magia espiritual? Trabalho mesmo de acordar cedo e no final da tarde voltar para casa com a sensação de missão cumprida e o dinheiro defendido ali. Perfeito, meu filho, perfeito. A definição de trabalho, no caso humano de vocês, ela vai ser ali parte, né, da evolução de vocês. O aprender, ele está ligado principalmente ao trabalho. É com o trabalho que vocês vão conseguir desenvolver seus remédios, vão conseguir desenvolver sua tecnologia para facilitar o trabalho dos atuais e dar caminho ao trabalho dos futuros que ainda vão nascer. O trabalho ele devia ser, né, meu filho? Uma coisa que eu vejo muito é que o trabalho de vocês hoje virou um comercial praticamente, né? Muito é tido o trabalho como uma obrigação que você faz para grandes pessoas. A única pessoa grande, o qual vocês deviam trabalhar, se vocês querem ter um futuro natural, é a futura geração de vocês. E pessoas da alta classe, como eu bem que compartilhei a visão dos meus irmãos escravos, vimos a casa grande nunca vai se importar com os filhos da casa pequena. Então, o ciclo vai se mantendo até onde vocês deixarem, né? Um trabalho que devia servir a um propósito longínquo, devia servir aos animais, devia servir ao habitat de vocês, hoje é somente uma desculpa para você poder ser obrigado, né, a tomar no pinhaço e a encher o bucho de quem já tem um bucho grande, sabe, filho? Essa é a minha visão. O trabalho ele tem todo um propósito, não só carnal, mas espiritual e com a vida num todo, do que ele é exercido hoje, como apenas a finalidade de você ganhar um dinheiro, né? Ganhar uma moeda para você trocar por coisas que nunca valeram dinheiro, e sim trabalho. A resposta do senhor se aplicaria também para o estudo? Para qual estudo, meu filho, você se refere? Para a importância do estudo para o espírito encarnado? A importância do estudo, com certeza, meu filho, com certeza. O trabalho nada mais é que a execução, né? O trabalho ele é a execução a partir do estudo. O estudo é onde vocês estão analisando o que vocês podem fazer com a força que vocês têm, com os itens naturais que vocês têm
e com a visão de mundo que vocês têm. Qual é a visão de mundo para deixar o mundo ainda melhor para a geração futura de vocês, né, meu filho? Para os povos futuros. Esse é o projeto, é a questão do estudo, né? O estudo ele seria a teoria e o trabalho seria a prática, né, meu filho? Os dois juntos, já dá uma coisa bonita de se ver, viu? Tá muito além do dinheiro. A gente identifica em algumas matérias jornalísticas e nas estatísticas uma crescente de um grupo denominado NEM. O senhor já ouviu falar? Grupo determinado nem? Sim, nem estuda e nem trabalha. Isso daí sempre tem, né, meu filho? É os que não deviam, né, pela lógica, evoluir na vida. E às vezes é os que mais evoluem nos dias de hoje com as ferramentas que são dispostas, né? O povo que nem estuda nem trabalha, mas ganha mais dinheiro que vocês que estudam e trabalham. Então, desde essa perspectiva que o senhor passou, nova para muita gente, o senhor aconselha o que da parte de quem de fora julga e da parte deles que são julgados e às vezes até se sentem ali mal por estar fazendo o que muitos na sociedade não concordam? Reformule um pouquinho mais desenhado para mim, meu filho. Vamos lá. Vamos colocar de um lado do campo as pessoas que compreendem esse grupo do NEM. Do outro lado do campo, as pessoas que criticam. Que mensagem o senhor tem para essas pessoas que criticam e que mensagem o senhor tem para esse grupo que se qualifica como NEM e que se sente mal quando é criticado? Ah, compreendi, meu filho, compreendi. A esse grupo do Neném, imagino que eu já deixei um resumo aqui, né? Porque não gostar de uma crítica é uma coisa totalmente humana, mas você não vai ficar preso ao que você gosta ou não gosta o resto da vida, né, meu filho? Você tem que fazer valer sua vida, olhar o objetivo que você tem de vida, não é o objetivo financeiro, comprar um carro, uma casa. Você tem que saber o que você vai querer que a sua vida tenha valido no fim das contas nesse mundo, né? Para você, para as pessoas que te rodeiam e para as pessoas que você almeja odiar um dia ou fazer parte do meio delas. Já para o pessoal que critica, né? Acho que vai uma dura orientação muito mais do que para os neném, né? Porque o neném é aquilo, se ele não trabalha nem estuda, ele vai cair, né? Decair na sua evolução por si só e pela sua própria prática e crença de vida. Já o que critica, ele alimenta essa crença de vida do neném, porque ele faz parte de mecanismos que não valorizam o trabalho, não valorizam a existência, né, do ser humano num todo. E como que eu posso dizer, né? Tem que pensar melhor, refletir um pouco mais sobre o que você considera ser uma pessoa trabalhadora, sobre o que você considera realmente ser um estudo valioso. Porque acredito que se o ser humano ele tivesse realmente dando todo o valor, né, ao que se tem valor, vocês não estariam caminhando para a própria extinção, né? A partir do momento de esgotamento de suas reservas naturais, esgotamento de sua reserva cultural, do respeito cultural dos povos, esgotamento de sua moralidade, não num quesito específico que a moral ela pode variar um pouco de acordo com a cultura de cada um, mas eu acho que uma coisa moral que devia ser de comum acordo entre vocês é realmente se importarem com a vida humana e se importarem com uns aos outros, uma vez que vocês fazem parte de um todo. E se esse todo não anda junto, esse todo padece por inteiro. O que o senhor responde às pessoas que podem estar pensando agora, esse espírito mais parece um pseudo sábio que um preto velho, porque para ser um preto velho ele está muito inteligente? Oh, meu Deus do céu. Então, pronto, então lascou, né? É aquela velha frase, né? O negro que procura sair da senzala, né? E fugir,
ele é considerado inferior ao negro que serve chá na Casa Branca, né, meu filho? A Casa Branca, eu falando de política, vamos dizer a Casa Grande, né? Essa Casa Branca, ela me remete muito à Casa Grande, mas ela não é a única, não. Tem muitos lugares hoje, meu filho, que você pode considerar a Casa Grande, como chamávamos em nossa época. Sempre foi assim, né, meu filho? O que se adapta a ser neném, ele é muito mais bem tratado ao que chama os seus amigos e colegas para um trabalho duro, porém um trabalho que vai trazer algo de verdade para a vida deles, e não encher o bucho de quem já está gordo, né? Claro que sim. Eu vi que o senhor, muito rapidamente, soube trazer a analogia da pessoa que de fora já critica aquele, não porque ele não está sendo melhor que pode, mas porque não o faz servindo a quem se supõe estar superior a ele. Exato. Então, dentro dessa analogia que o senhor falou, minha pergunta, o senhor nota bastante que a gente, na interação com os outros, já encaixa terceiros em determinados quadradinhos que estão normalmente inferiores a nós para a gente assegurar-nos, para que possamos nos assegurar de estar, como que dizer assim, emocionalmente bem? Ah, sim, com certeza, meu filho, com certeza. É o trabalho inverso da empatia, né? A empatia, ela devia ser uma coisa que ela tá para além da visão de mundo de cada um. Ela devia ser a primeira coisa a se fazer quando você ouve uma opinião divergente da sua, seria procurar primeiro entender se você realmente já compreendeu tudo que tinha para compreender daquela divergência. Muitas vezes vocês saem das conversas ou vocês largam seus amigos ou familiares ou sei lá, qualquer pessoa que esteja próxima a você e poderia lhe ajudar por algumas opiniões divergentes, porque isso não é trabalhado só de um lado, né, meu filho? Como eu disse para vocês, a questão dos que criticam os neném, que acho que seria a maioria, né, de uns 90% das pessoas contra uns 10, elas não reparam que esses nem que elas criticam, eles fazem parte de um sistema que elas mesmas alimentaram, né? O sistema, quando ele não, como eu disse, quando ele não liga para o todo, padece o todo também. Não tem um final feliz. Pelo que o senhor está falando, o preto velho, que o espírito que se apresenta, né? Nessa roupagem de preto velho, pode sim, e muitas vezes é a realidade, que nem o senhor diz, existir fora da senzala mental e do arquétipo no qual a pessoa enquadra ele, e assim mesmo ser útil ou não. Não compreendi, filho. Fale novamente. Ou seja, o preto velho pode sim existir fora da caixinha do preconceito da pessoa e ainda assim servir. O senhor não é É, só um preto velho, o senhor é toda a filosofia e conhecimento adquirido. exatamente. Você traz toda a filosofia de todos os pretos velhos. Como eu acabei de dizer, não tem como não só vocês, né? Todos nós, não tem como todos nós, ligados aos humanos, termos uma evolução de verdade, passar daqui adiante, né? Sem olhar a perfeição, se a gente não der atenção ao máximo de vozes que a gente conseguir. Então, quando eu deixando, né, tentando desenhar isso, quando meu filho me conhece a primeira vez, ele começa a ouvir minhas histórias, ele não vai ouvir a história só do João, ele não vai ouvir só a história do Roberto, ele não vai ouvir só a história da Nazaré, ele vai ouvir a história de todas as pessoas que compartilham do corpo desse preto velho, todos os pretos que passaram por dificuldades, todos que clamaram o que ele clamou, todos que tiveram um desespero em conjunto, eles formam o corpo do guia, né? E aí, por fim, vai ter a ligação desse corpo com o aparelho, que seria o de fato dar, né, atenção a todas essas vozes. Quando essa voz se unifica, aí vocês acabam cometendo esse erro que você mencionou, querendo dizer que a importância de uma voz ela é maior do que a outra.
e criando inimigos internos para se sentir melhor, para sentir que os seus atos são superiores, sendo que o ato de ninguém é superior se não houver ali a compaixão e a empatia com todos os lados, né, meu filho? Então, de acordo com o que o senhor falou, podemos concluir que uma voz não é necessariamente melhor do que outra ou outras? Exatamente, meu filho. Se não estão ainda todos em prol de um bem maior, de vocês mesmos, eu poderia dizer, que quando se pensa em um bem maior, imagino que possam vir bandeiras à mente, possam vir sonhos de grandes bugigangas, sonhos de grandes armamentos. Não, de nada vale isso sem que o ser humano compreenda a importância dele como um todo. Então, mas assim, a voz do preto velho, que é aquele que fala com a voz da sabedoria, comparado com aquele que reproduz um arquétipo da Umbanda, limitando-se, qual dessas é melhor? Ah, meu filho, no caso, está querendo dizer que o que meu filho diz é que há uma divisão para as pessoas, ou que uma pessoa pode dizer que tem divisão entre um preto velho que é da Umbanda e um preto velho que é da Macumba, um preto velho que é de outro tipo do trabalho? Seria isso, meu filho? Não, no sentido de ele dizer assim, aquele que é gago, que fala velho, que não tem muita sabedoria, ou que só tem sabedoria para o emocional, não para a filosofia. Esse é o preto velho verdadeiro, comparando com outro que tudo que está fora disso é pseudo-sábio. Qual dessas duas vozes a gente deve ouvir e que critério utilizar? O critério a se utilizar, meu filho, é sempre o que eu falo, seriam os efeitos, né, meu filho? Pode ser que você se dê bem na vida até certo ponto, achando que a espiritualidade, a magia e a fé, elas têm um caminho só para cada coisa. O que qualquer ser humano nessa terra tem a mínima capacidade de poder vir à frente das pessoas e dizer que só aquela visão de mundo ali ela está correta. Se uma visão de mundo somente ela está correta, por si só ela já cai, né? Ela já vai abaixo, porque em nenhum planeta vai existir vida pensante como a de vocês, onde uma única voz ela vai ter razão sem que os outros realmente entendam e estejam de acordo com aquela voz. Então dizer que o preto velho que fala manso, o preto velho que tem pouco conhecimento, digamos assim, né? Aqui eu não diria pouco conhecimento, acredito que não existem pretos velhos com um pouco conhecimento, e sim pretos velhos que não são, né, não têm ali o conhecimento, a sabedoria devidamente explorada. Pense nos guias como um grande livro com muito conhecimento, mas se você só lê desse livro até a página 10 e diz para as pessoas que só até a página 10 é o suficiente, é o que você vai reproduzir e vai dar esse entendimento de que o preto velho ele é só daquele jeito. Sendo que o preto velho, assim como todos os outros guias, ele tem muitas páginas de aprendizado, de práticas e magias para se aprender. Pode-se dizer, então, que a limitação que atribuímos ao outro, na maioria das vezes, está dentro da gente mesmo? Perfeitamente, perfeitamente. Lembre-se agora do que você até me perguntou no início, o que eu poderia dizer para o pessoal, né? Esse pessoal do neném que você falou, que é o pessoal que nem trabalha e nem estuda, e o que eu falaria para as pessoas, né, que olham para esses neném com inferioridade, como se somente eles ali fossem o problema, né? Fossem a causa de todos os problemas que ocorrem no mundo. E eu disse, bom, se tem alguém, né, que já está olhando para um determinado grupo acreditando que somente ele é a causa de todos os problemas, esse grupo por si só cria esse grupo secundário que eles mesmos julgam e eles alimentam, né, esse grupo e todos os demais problemas, porque está visível que eles não estão olhando para si, né? Se tiver o tempo até de inventar um nome para um grupo, é porque o tempo está sobrando, né, filho? O tempo está sobrando e o trabalho bem feito e a reflexão estão sendo deixados de lado, né? Qual relação tem Pai Barnabé
o tempo desperdiçado com o trabalho bem feito? Tempo desperdiçado com um trabalho bem feito. No caso, acredito que seria ao contrário, né, filho? O tempo desperdiçado, você, né, não se me permite a correção, para o trabalho mal feito, né? Que você vai ter um desperdício de tempo quando você faz um trabalho mal feito. Eu diria que o trabalho mal feito ele vai existir a partir do momento que não se tem uma reflexão profunda. E mais uma vez, a utilização da opinião dos demais para se aumentar o seu conhecimento, sua reflexão e sua visão ali do seu trabalho, né, meu filho? Você faz um trabalho que muitas vezes, meu filho, o trabalho mal feito que faz perder tempo, na verdade é o trabalho que muitos consideram um trabalho grandioso, né, meu filho? Olhe, por exemplo, o poder da propaganda. A propaganda em si, ela devia ser uma coisa para facilitar a comunicação de vocês, no sentido de que todos conseguissem andar para frente com uma visão ali compartilhada e passada de maneira rápida. Por exemplo, todo mundo sabendo que amanhã vai chover e tem que usar guarda-chuva para não ficar doente. Todo mundo sabendo que tem que plantar batata para não morrer de fome. Mas aí a propaganda acabou virando um meio de você, como que eu posso dizer, você concentrar poderes, veio a palavra finalmente, concentrar poderes, concentrar inimigos e concentrar divisões. Com isso, então, a propaganda que muitos, né, muitos não, ela por si só é um bom trabalho, mas acabou sendo desvirtuado e é tido como um grande trabalho hoje, porque vocês primeiro dão ouvidos, né, ouvidos e atenção à propaganda, aquilo que se é jogado para vocês, se antes mesmo vocês buscarem entender onde está a verdade daquela propaganda, porque a propaganda ela não vem com a única história, ela vem com as 10 ou 20 histórias no meio dela, que você tem que sair desmembrando uma por uma para saber o que é verdade e o que é mentira, né? Então aí você tem um grande efeito, e acredito que todos que ouvem vão ter uma plena visualização do que é um trabalho mal feito e um tempo desperdiçado, né? É quando você tem um trabalho que ele é tão ruim, mas tão ruim que faz os outros pensarem que ele é o mais importante que tem e as suas falhas elas passam despercebidas. Então, poderíamos dizer que a relação do tempo desperdiçado com trabalho bem feito é um fator que impede a construção de competência ao largo do tempo. Exato, meu filho. Tendo a competência, como podemos dizer, como algo duradouro e algo que se permeia, né, por todo o tempo, sim, podemos dizer que o trabalho mal feito, ele gera esse tempo desperdiçado, porque ele gera coisas que vão se perdendo e que são facilmente manipuláveis, né, meu filho? Um trabalho bem feito, ele não é facilmente manipulável. Ou você lê o manual de 1000 páginas de quem fez uma engenhoca muito bem feita, ou um medicamento muito bem feito, ou você pega só a metade daquilo e cria um produto barato. Nossa, realmente, entendi. Ou seja, o tempo desperdiçado, já por ter levado a pessoa a não construir competência, ela gera um trabalho mal feito que coloca no ciclo vicioso do tempo desperdiçado. Exatamente, vai se utilizando o tempo para absolutamente nada, né, meu filho? Uma vez, uma pessoa muito empática olhou para mim. Até essa pessoa, ela tem uma relação muito próxima com tribos indígenas e uma certa predileção para o que pode surgir do ócio, do nada fazer. E daí eu disse, não, mas existe tempo desperdiçado. E ele queria dizer para mim que não existe, porque dali sai uma lição. Como que o senhor vê?
Aí sim, meu filho, esse meu filho já não está falando de feituras de trabalho, porque, né, como disse, tudo tem as suas energias. Uma pessoa que ela não faz trabalho nenhum, digamos que ela não faz o trabalho nem de pensar, porque acredito que se uma pessoa, né, empática veio falar para você que até o trabalho, até a falta de trabalho, ou a pessoa que não quer trabalhar, ela gera alguma coisa do tempo dela, não é desperdiçado, acredito que ela está olhando com bons olhos que a pessoa alguma coisa vai fazer com aquele tempo, né? Em algum momento ela vai pensar em algo melhor para fazer ou deve estar refletindo em coisas profundas na vida dela que exigem esse tempo e que realmente, filho, o trabalho ele não pode ser uma coisa que é acordou e trabalhar, porque as respostas que são suficientes para você, às vezes elas não são suficientes para outra pessoa. E se essa pessoa que precisa de um tempo maior de reflexão e de aprendizado de si mesma, ela se envolve com um trabalho rotineiro, digamos assim, mais dia menos dia, mesmo ela sendo a pessoa muito trabalhadora, ela vai dar um piripaque. Talvez esse piripaque que ela dê por conta de um trabalho que ela fez num momento que não deveria, vai gerar um prejuízo muito maior do que se ela não, do que se ela tivesse se abstido de trabalhar e tivesse feito ali seu estudo pessoal e as suas reflexões e, né, ter obtido ali as respostas que lhe perturbavam tanto a cabeça. Voltando à questão agora, imaginando que uma pessoa que ela não tem o objetivo de trabalhar, mas também ela não tem a ideia de refletir sobre a vida, refletir sobre ela, e até mesmo questões religiosas, né? Se ela não tem nenhum objetivo muito claro, né, com o fato dela estar parada, em algum momento ela vai ter sim um aprendizado de que ela vai começar a sentir fome, né, filho? Vai começar a sentir fome, vai começar a se sentir desolada, que hoje em dia, na situação em que vocês estão, uma pessoa que não trabalha e que não tem nenhum objetivo na vida, ela é facilmente notada, porque ela vai ter reações no dia a dia, né? Ela não vai ficar parada num cubículo sem trabalhar. Ela pode não estar trabalhando, mas ela pode estar almejando alguma coisa, pode seja essa coisa um objeto, ou seja essa coisa um a fazer. Pode estar, ainda que não trabalhando, né? Pode estar objetivando ser maior que alguém, ou passar perto em alguém, então, alguma coisa, né, vai se tirar os que estão fora daquele meio daquela pessoa, né, ou que estão ali apenas observando ela de fora, mas a pessoa em si, acredito que ela vai ter um tempo desperdiçado. Quando você entende quantas, como eu posso dizer, quando você sabe usar a sua caixa de lápis, você vê a folha branca como uma oportunidade e não como um lugar para descansar. Muito bom, gostei muito desse aprendizado aí, viu? Eu falo, filho, preto velho é livro, é só saber dobrar a página e ter paciência para ler. Gostei. Olha só, o receio, quando uma pessoa diz que não existe tempo desperdiçado, é que começa a caminhar com a indiferença. Não é verdade? Vou explicar o que eu quero dizer. Se eu falo que não existe tempo desperdiçado, eu não vou orar, não vou vigiar, não vou ficar antenado com investir bem o meu tempo. Perfeito. Então eu disse a ele, existe tempo desperdiçado. O que não existe é tempo perdido quando daquilo que se fez se absorve uma lição. Perfeito. Como que o senhor explicaria isso nas suas palavras? Nas minhas palavras, eu diria que a pessoa, né, que ela acredita que não tem tempo desperdiçado, ela provavelmente, filho, não chegou nesse entendimento ou se apegou a esse entendimento com, como que eu posso dizer, como quem não quer fazer nada, né? Normalmente quem chega a certa filosofia, ela provavelmente está querendo se abster de preocupações. Preocupações essa que muitas vezes ela nem tem controle e talvez essa ideia de que ela tenha um tempo e que ela precise fazer algo com esse tempo mais prejudique ela do que a favoreça.
Então, a pessoa que acredita que não existe tempo desperdiçado, ela sim está fazendo algo com o tempo dela. Ela sim, por acreditar nisso, né, ter todo o seu fundamento, ela provavelmente está fazendo alguma coisa com o tempo dela, mesmo que ela diga que não existe esse tempo desperdiçado. Agora, uma pessoa que ela desperdiça o tempo e não reflete nem o básico, nem a virtude e os problemas de se acreditar no limite do tempo, essa sim, ela estaria, digamos, que sendo indiferente, né? Porque é como se ela vivesse e ao mesmo tempo dizesse, mas viver não tem nada demais, por mim eu nem estaria viva, sem nem ter tentado, né, filho, viver. Já a pessoa que ela tem uma filosofia de que o tempo não, nenhum tempo é desperdiçado, eu imagino que ela tem um plano e uma reflexão muito, muito bem montada ali embaixo. Quem sabe um dia, né, a gente não fala com essa pessoa do tempo não desperdiçado. Eu mesmo já conheci, já ouvi falar dessa filosofia, mas nunca me antenei a ela, até porque uma vez que você se apega ao tempo, é meio difícil você desapegar dele. Parece que existe um movimento de desorientar o encarnado com a tal da relativização. Vou falar relatividade para não falar de Einstein, né? Porque a pessoa vai colocar dessa forma. O bem e o mal é relativo. Depende de como você interpreta. Como que o senhor vê isso? Acredito que o mal e o bem, filho, eles vão se definir, vamos colocar como porcentagens, né? Porque o relativo, ele parece muito brando, né? Acredito que quem fala que bem e mal é relativo, ele está querendo dizer que não é branco no branco e preto no preto a partir do momento que você não tem a informação completa de cada coisa. Então, muitas vezes você está lidando ali com uma situação que você precisaria de mais umas 10 informações para poder julgar, né? Não só você, o conjunto, porque eu acredito que o que faz o bem e mal não é o individual, é o conjunto, né? Se você tem um conjunto que acredita, e isso nós podemos pegar as guerras como exemplo, se você tem um conjunto que acredita que matar uma pessoa por causa de uma visão de mundo, apenas por causa de uma visão de mundo, é algo correto, e você tem um conjunto muito grande que acredita nisso, aí você já tem a relativização, como dizem, do bem e mal, porque matar não é bom. Uma vez que se morre ou que se mata, se reprime a chance da pessoa, né, que você matou, dela poder tomar qualquer decisão ou vir a reivindicar os problemas que ela cometia, né? Poder dar de volta ali para a sua sociedade, para o seu meio, a compensação de todo o mal que ela fez. E quando você mata, matar é ruim, mas para muitas pessoas, dependendo pelo que se mata, não é ruim. Então você chega nesse ponto do relativismo, porque você vai ter pessoas que dizem, não, mas é impossível o bem não ser o bom não ser bom e o mal não ser mal. E se você for investigar a fundo, uma pessoa que diz isso, ela tem a vida completamente dividida entre o que é bom de fato e o que é mal, só que ela não considera, né? Para ela, o que é mal que ela está fazendo é bom, e o que ela faz de bom que prejudica os outros, não tem nada de mal nisso, né? Para ela é bom, assim se mantém. Eu digo que também pode desviar as pessoas da responsabilidade de se manter alerta quanto aos constantes chamados para ser menos do que se pode. Né? Exato, filho. Por isso que vocês têm que ter uma comunicação, né? O ideal é que o conjunto, seja ele de 1.000 ou de 1.000.000, ele tenha uma boa comunicação e estudo entre si para que todos consigam dar o veredito se algo vai ser bom ou se algo vai ser mal. Porque no meio desse veredito, se você tem uma divergência do que é bom e do que é mal, você já criou o relativismo do bem e do mal. Porque se aquelas pessoas
ali não aceitaram, elas vão criar um mundo e uma situação que essa visão antiga do que era mal passa a ser boa, e você vai tendo o desmembramento, né, em vários grupos, cada grupo dizendo o que é bom, o que é mal para si, e aí você para no bem e mal relativo. Por isso que eu digo que o bem e mal ele é uma coisa que vai existir a partir do momento que o ser humano começa a caminhar sobre a Terra. Antes do ser humano caminhar sobre a Terra, não tem esse negócio de bem e mal, porque não se tem uma comunicação, como que eu posso dizer, uma comunicação reflexível, onde você possa cometer o ato e pensar e decidir se você comete esse ato novamente. Os animais não têm isso, as estrelas não têm isso, os planetas não têm isso, eles fazem o que eles entendem por natureza que tem que fazer. Já o ser humano que vai ter esse lapso de tempo para poder ir lá e refletir sobre o que ele fez e pensar se aquilo deve ou não ser feito de novo. E aí se cria o bem e o mal, porque o ser humano consegue decidir o que ele faz ou não de novo. Não que ele tenha o poder divino para falar, né, ou impor o que é bom e mal sozinho. Tem sempre que ser em grupo. Claro que sim. Vou dar um exemplo, pedir um conselho do senhor. Uma pessoa veio falar para mim, eu sou médio e é médio mesmo. Ele veio os espíritos. Eu falo porque deu testemunho dele, né? E aí começou a dizer, olha, eu não posso mais trabalhar porque eu ganho muito mais dinheiro atendendo as pessoas. E como o mal é relativo, e andar com Jesus tem muita regrinha, eu vou trabalhar com os demônios. Eu vou trabalhar com os demônios. Mas espera aí, antes de eu continuar aqui a história, explica para quem está ouvindo por que o pai Barnabé riu. Ah, sim, filho, porque é uma miragem, né, filho? Uma vez que você é um ser reflexivo, você é um ser que pode pensar se você comete ou não o mesmo ato duas vezes, não vai existir lugar ou meio que você se encontre onde tem seres reflexíveis que não vai ter ali regrinhas, né? Que muitas vezes a pessoa ela pensa, né, que está se abstendo das responsabilidades, mas todo lugar tem suas responsabilidades, seja com Jesus, seja com demônios, seja com os magos, seja com as bruxas, todo clubinho tem as suas regras. Eu ri do abster, não vou lá que ali com os demônios não tem essas regrinhas todas, não tem? Você que pisa na bola para ver. E ele disse, não vou, esse caminho que você se esforça para seguir aí, eu não quero para mim, até porque daí não sai dinheiro que pode ser considerado aquilo que me satisfaz. Antes de eu continuar de novo, o que o senhor diria que aconselhasse quem chegasse para o senhor nesse ponto da vida, nessa inflexão do destino? Bom, se a pessoa se dirige a mim, né, meu filho, me dizendo que está se abstendo de um caminho por conta unicamente, né, por conta das responsabilidades que o caminho traz, eu diria para ela pensar bem no que ela quer fazer da vida, porque todo lugar ela vai ter essa cobrança, ela vai ter responsabilidades, mas nada melhor do que você ser responsável pelo aquilo que você está de acordo ou pelo aquilo que você se identifica, né, meu filho? Então, a pessoa, se ela quiser ir para os demônios que seja, eu não tenho problema em falar, mas meu filho tem alguma conexão com algum tipo de demônio, com meu filho vem de uma ancestralidade que mexia com demônios, vou procurar entender o porquê que a pessoa, né, teve essa brilhante ideia. Se a pessoa pegar e virar e falar para mim que é pura e simplesmente porque ali a coisa é mais fácil, eu vou virar para ela e falar, meu filho, saiba de uma coisa, vagabundo não é bem-vindo nem no inferno. Eu disse a ele, eu falei, meu amigo, você é advogado, você tem uma cabeça boa, já deu aula em faculdade. Para, o que você está fazendo? Não é necessário. Não, você não está entendendo.
O dinheiro que o sistema me dá é muito pouco comparado com aquilo que os demônios me oferecem. É. E então ele foi por esse caminho. Falei, lá na frente você vai encontrar um muro e você vai me procurar. Passou um ano, dito e feito. Ele chegou numa situação que agora nem carro mais tem. Olha só. Não tem carro, não tinha onde morar, acabou com o envolvimento, acabou o relacionamento, acabou tudo. E ele virou para os demônios e falou assim: o Exu, não vou falar o nome capaz, né? O Exu que trabalhava comigo se distanciou, o preto velho não me ouve, eles não falam mais comigo, o que eu faço? Aí os demônios falaram exatamente o que o senhor falou. Aqui não tem lugar para vagabundo. É. Olha que eu nem conheço, hein, filho? Qual que é assim ou seja, qual que é a concepção que a gente deve levar desse caso para nossa vida, avô? A concepção, filho, é que você deve estar sempre antenado. Eu, que sou uma pessoa que entende que a gente, né, meu filho, tem que aproveitar o nosso tempo, seja na terra, seja no espiritual, aproveitar o nosso tempo para pensar e para pensar em como a gente melhora a nossa existência e a existência do nosso próximo, aproveite bem o seu tempo com aquilo que lhe faz sentir bem, mas aquilo que lhe faz sentir bem de verdade, não é aquilo que você acha que ainda vai lhe fazer bem. Se meu filho já sabe que meu filho gosta de tomar banho de sol, por que que meu filho vai se aventurar aonde te prometem um banho de lua, o melhor banho de lua, se você nunca tomou banho de lua, somente banho de sol? Então tem que saber das coisas que quer fazer, experimente, mas não se comprometa. Procure experimentar sem se comprometer a determinadas aventuras, para você ter um tempo de refletir se você vai fazer aquilo de novo, se você considera bom para você, ou se você vai se abster de determinadas práticas ou de determinado sonho. Mas não custa experimentar para ver, né, meu filho? E os encarnados que dizem, ele é o demônio que trabalha para mim, eu escravizei ele e agora eu tenho a vida financeira garantida. Que conselho o senhor dá? Olha, se a pessoa tiver com a vida financeira, mas uma pessoa que fala isso é a pessoa que ela já está, meu filho, com a vida financeira garantida, ou ela ainda tem mais um dia de vida? É difícil responder porque ainda que a pessoa tenha 1 milhão, ela vai querer mais, né? E porque se a vida dela não acaba em 5 minutos, ela pode perder toda essa riqueza nos próximos 5 minutos. Então não tem, eu falo para os que estão, né, que vão começar nesse mundo de eu tenho, eu posso, eu consigo e nada me tira daqui, que enquanto você está vivo, filho, você está suscetível à decisão, trabalho, manipulação e vontade de outras pessoas, né, meu filho? Então, procure procurar meios de se manter bem. E um dos jeitos de se manter bem quando uma macumba funciona é você não falar muito dela por aí, né? Normalmente quem costuma falar eu tenho e eu não perco é o primeiro a perder lá na frente, né, meu filho? O ladrão só rouba aquilo que ele sabe que existe. E o senhor não acha um pouco prepotência dizer que é capaz de escravizar um demônio? Olha, eu vou dizer para você que não seria uma prepotência, filho, porque quando você está lidando com energias, a confiança que você tem naquilo que você faz, ela implica muito no efeito real do trabalho, da magia ou do espiritual que você está envolto. Então, normalmente, né, espero eu, se essa pessoa tiver um pingo de juízo, ela que fala uma coisa dessa abertamente para outra pessoa, que ela tenha de fato esse poder sobre esse demônio ou essa entidade que ela diz ter. Porque se ela estiver falando da boca para fora, ou se o poder dela, que devia estar em 100% em determinado controle, falhar 1% só, nesse dia ela vai ver o que é bom para tosse. Não é uma coisa que eu aconselho, tá, filho? Se
sair falando isso, porque, como eu disse, quem é esperto, quem gosta, né, de ter, vamos dizer assim, quem gosta de manter as suas conquistas intactas, não sai revelando suas conquistas para os outros, porque o ladrão, ele só rouba aquilo que ele sabe que existe. Ladrão nenhum vai atrás de um banco onde não tem dinheiro. Então, se você é uma pessoa próspera, tem os seus meios e acredita que a sua prosperidade vem desses meios, né, que você diz que tem, que adquiriu essa força toda, você não vai sair falando para os outros abertamente, né, que você tem um demônio preso para conseguir dinheiro para você. Pelo menos os feiticeiros que se tem conhecimento que fizeram isso, você só descobre depois que ele morre que ele tinha determinado poder, porque o básico é você não se vangloriar muito, porque quem muito se vangloria cai de cavalo, né? Claro que sim. Mas talvez seja um choque, acredito que para alguns, ouvir que não há um problema de fato na fala, e sim no poder de quem está dando essa fala, né? Porque se você parar para pensar, hoje no mundo você não tem ditadores que falam abertamente, que manda no povo, que faz e desfaz, e o povo não faz nada com esse ditador. Esse ditador, ele passa a vida toda na terra mandando e lascando com a vida dos outros e os outros aplaudindo. Uma pessoa que ela realmente escraviza um ser espiritual, ela tem esse poder, e esse ser espiritual, de algum jeito, ele deu esse poder a ela. Não é como se a pessoa ela tivesse escravizada, um ser forte que tem capacidade de escapar dessas correntes. Normalmente você só vai escravizar no espiritual espíritos que estão predispostos a serem escravizados. Assim como você tem seres humanos predispostos a serem escravos, você tem o escravo que, além de não querer a própria liberdade, ele dá um jeito de foder com a liberdade dos outros. Você vai ter espíritos que estão um pouco se lascando para a própria liberdade. Querem mais é servir mesmo. Para eles, o servir é o que é funcional, é o que é agradável. Então, quando um ser que quer servir encontra um ser que igual a um outro ser que escraviza, é o casamento perfeito, né, filho? Então, o que o senhor está dizendo, pode não ser prepotência num primeiro momento devido à determinação da pessoa e à força espiritual dela, mas isso tem data marcada para terminar. A partir do momento que ela fala, tem data marcada para terminar, porque às vezes o escravo ele só não sabe que é bom ser livre porque ele nunca se sentiu livre. Então, se aquele que diz que escraviza um espírito encontrar um que possa oferecer algo bom àquele espírito escravizado, esse espírito escravizado vai se virar contra o seu mestre. Entendi. E qual é o fim ou o futuro de um espírito que se fez ditador na Terra? Esse fim tá. O fim, meu filho, o fim de todo espírito e todo ser é ele ter uma evolução, ele aprender. Aí a gente entra com o ditado que a pessoa, né, falou para você de que o tempo não é desperdiçado. Esse ditador provavelmente vai passar por um processo de transformação com o tempo, porque seja lá o personagem que você escolheu ser nessa terra, ele tem um prazo de validade, isso até para os espíritos. Então, com o tempo, ele vai ver que apenas ser um ditador e não trazer nada de bom para o mundo não é uma coisa produtiva. E ele tem duas escolhas a partir do momento que ele foi um ditador. Ou ele vai permanecer munido dessa rotina de prepotência, porque acredito que um ditador, além da prepotência, ele não tem nada mais produtivo para ele, ele não tem uma vida evolutiva, ele vai ter que decidir se ele quer ficar preso nisso daí até o dia dele ser derrubado, ou se ele vai evoluir, criar um pingo de juízo e escolher um personagem mais frutífero para essa evolução universal. Graças a Deus. Pai Barnabé, quais são os 3 princípios filosóficos que o senhor gostaria de compartilhar com a gente hoje? Os princípios filosóficos.
Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só 3, né, filho? Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o primeiro princípio, filho, é você ser reflexivo. Primeiro de tudo, você tem que ser reflexivo. Se você não tiver a reflexão como hábito do seu dia a dia, nenhum outro princípio vale de mais nada, porque nenhuma decisão ela é boa o suficiente se você não procura refletir sobre ela no seu futuro. O segundo princípio é de que, volto a dizer, ninguém faz nada sozinho. Você tem sempre que ter o coletivo das pessoas, o coletivo dos seres que habitam esse universo com você, nos planos da sua expectativa para a sua vida. Tem que levar esse coletivo em consideração, porque a falta dele elimina o seu sonho e elimina a sua passagem por inteira. Então tudo tem que estar ali no seu devido equilíbrio. Não dá para caminhar só com a humanidade. Tem que caminhar com a humanidade, com os seres vivos que aqui habitam, os animaizinhos, com as plantas, com as águas, com o fogo e com o ar. Terceiro objetivo é não se prenda à certeza do pós-morte. Não se prenda à certeza do pós-morte, porque isso pode acabar com o seu tempo de reflexão. Quando você pensa que depois da vida você só tem um caminho só a seguir, ou uma finalidade somente, você deixa de refletir. Você impede que todos os outros aconteçam, porque quem tem uma ideia do inanimado, uma ideia do que ainda está escuro, ela vai desperdiçar o seu tempo de reflexão com os demais habitantes do seu universo e ela vai desconsiderar que toda a vida tem a sua importância. Então, esse terceiro, ele é muito fundamental para você não perder os outros dois. Sem o primeiro, você não consegue fazer os outros dois. Sem seguir o terceiro, você não consegue manter os outros dois depois que você passa por eles. Então é isso, não se prenda a um único destino pós a morte. Deixa o pós-morte para quem manda no pós-morte, que é o nosso Deus Criador ou Criadora, a depender da crença de cada um. Agora, é um momento interessante, que eu quero que o senhor passe um tipo de uma situação problemática para que as pessoas, a partir dela, possam refletir e, refletindo, se melhorar. Conta pra gente uma reflexão que surgiu na sua cabeça de ver como o seu médium tem funcionado toda a vida dele, no sentido de, se somar 2 mais 2 dá 4, por que ele está somando 1 mais 1, mais 1, mais 1, que torna toda essa caminhada lenta, com reflexões que a gente capaz nunca imaginou, mas que o senhor faz observando o encarnado. Ah, certo. Pode ser o meu filho em específico, né? Pode ser. Certo, certo. Até porque é um presente que a gente gostaria de dar a ele. Perfeito, filho, perfeito. Eu acredito não, né, meu filho? Pelo que eu vejo no dia a dia, o meu filho ele tem um grande problema com a intensidade dos sentimentos. Ele é muito intensivo quando ele tem uma raiva, ele é muito intensivo quando ele ama, quando ele está triste, e ele não conseguiu perder, se controlar essa intensidade toda ainda. Qual que é o problema de você ser muito intensivo, seja lá com qual seja o sentimento que você tiver, inclusive o sentimento de amor? No caso dele, acho que o mais expressivo é o de raiva. Os outros dois, você tem algumas traves
que costumam ocorrer para você chegar numa expressão tão intensa. No amor, você tem a questão de você pensar no que os outros vão dizer do seu ato, ou no que o seu par vai pensar daquele ato, se ele realmente vai gostar ou não. E já a raiva, não. A raiva, ela tem um gatilho imediato. Eu vejo que quando ele fica bravo, ele ainda se expressa muito rápido, ele xinga, ele quer dar a opinião dele, vamos dizer assim. Se você tem uma pessoa ali que ela é culpada de ter feito alguma coisa, ele já sentencia aquela pessoa. E eu vivo, né, dizendo a ele que não dá para ele ser um grande macumbeiro se ele se entregar muito rápido à questão da raiva. Por mais que a raiva, quando ela chega em determinados picos, ela faz grandes macumbas. Se você se prende nisso, você pode até fazer grandes macumbas, mas você tem também grandes reveses, tanto na questão magística quanto na questão do seu dia a dia. Você pode ter problemas muito graves ali que você poderia evitar e você acaba também perdendo o seu tempo. Porque acredito que toda pessoa, quando ela se expressa muito, quando está com raiva, ou que ela tem uma expressão imediata em todo momento em que ela tem uma raiva grande, a tendência é ela quebrar a cara, porque a raiva, ela é sempre dita que a raiva cega, né, meu filho? Quando a raiva passa e você dá lugar à reflexão, que deveria ser sempre o primeiro passo de um pensamento, você faz papel de bobo. E esse papel de bobo, consequentemente, te enfraquece e tira a confiança que você tinha no seu trabalho. E isso é perigoso, porque você está perdendo o seu tempo, e é perigoso no sentido de que você se abre a tomar ataques desnecessários. Por isso que eu sempre procuro dizer a ele e aos demais, eu, né, como preto velho, gosto de dar ênfase à reflexão. Nenhum ato, seja ele físico ou falado, ele é bem-vindo na sua evolução quando você não reflete sobre ele de verdade, de uma reflexão profunda no que os seus atos depois disso vão culminar para você, porque às vezes você até pode ter a opinião de que aquilo que foi feito e você presenciou e não gostou foi errado, você tem provas de que aquilo foi errado, por mais que você tenha isso, nem sempre é a hora de você murmurar ou de você se expressar. Às vezes, você precisa calar e ter um plano de melhora para aquilo. Vai ser muito mais efetivo do que você comentar, digamos, numa roda de amigos, comentar numa festa, comentar num trabalho, de que aquilo tem que ser feito daquela maneira. E isso faz você perder o seu tempo, né? Que traz riscos desnecessários. Então, saber, né? Saber novamente aí, refletir antes de se expressar. Acredito que é a melhor coisa, mas vale uma pessoa inteligente e calada do que uma pessoa burra falante. O que a gente deveria prestar atenção quando temos que mudar o hábito a respeito de algo e vamos protelando isso, deixando para amanhã? Não compreendi, filho. Eu entendi qual é o problema que se tem de você saber que tem que melhorar alguma coisa e ficar deixando para outro dia. O que faz a gente, na verdade, ver a necessidade e continuar indiferente no lugar de corrigir? Ah, perfeito. Se você se mantém muito tempo, né? Se você não tem um bom plano e uma data marcada para sua mudança de atitude, com o tempo você vai deixando isso passar porque você acha que você tem mais tempo. Como a gente não sabe, né, meu filho, há quanto tempo a gente tem o costume de chutar para cima, né? De pensar que vai ter mais tempo depois. E às vezes não, né? Na maioria das vezes, meu filho, você não vai ter esse tempo depois. E ainda que você o tenha, a sua atitude hoje, ou uma atitude bem performada para o dia seguinte ou com prazo marcado,
ela vai ter um efeito diferente, ela vai trazer o diferente para a sua vida. Agora, se você ficar postergando muito, você só perde tempo, perde um tempo que você achou que tinha. Graças a Deus. Antes da sua mensagem final, explica para a gente a sua definição de humildade. Humildade, filho, para mim, vocês vão enjoar de ouvir reflexão, viu, filho? Humildade para mim é você colocar a reflexão para com seu próximo em primeiro lugar. Se você não reflete o quanto você pode ser amigável, quanto você pode ser ali carinhoso, somador, né, digamos assim, e importante para as pessoas que você convive ou você planeja conviver, você acaba sempre sendo uma pessoa desumilde, uma pessoa que não agrega, né? Para mim, o humilde é a pessoa que ela está disposta a colaborar com os demais, seja um trabalho braçal ou seja apenas na questão energética, né? Agregando ali para a pessoa igual ou até mais energia do que ela planeja para si mesma, né, meu filho? Porque se ela entende que fortalecer os próximos é fortalecer a si mesmo, ela nunca vai querer que as pessoas vejam ela como grande, né? Ela vai querer que as pessoas à volta dela se vejam como grandiosas. Então, recuperando o que aprendemos aqui hoje com o senhor vai dizer se é fato. Primeira coisa, nada se faz sozinho. Perfeito. Segunda coisa, resposta rápida não serve para pergunta complexa. Não importa quanto a gente queira tapar o sol com a peneira. Axé. E terceiro, sem vontade não se manifesta a fé. Axé de novo, bicho. Saravá os preto velho. Saravá os preto velho. Adorei as almas. Quando diz adorei as almas, o que quer dizer isso? Isso, meu filho, é uma questão hoje cultural, né, meu filho? O Adorei as Almas, ele vai começar ali nas macumbas de Preto Velho como uma saudação aos Preto Velhos, né? Dizer o quanto essas almas que vêm para ajudar o terreiro, elas são importantes. E eu adorei por muito tempo, como diziam que adorar só a Deus, então adorar era um símbolo de amor supremo. Você dizia um adorei as almas, você diz que você mais do que ama aqueles que vêm ao seu terreiro te ajudar. Claro que sim. Então, Pai Barnabé, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Mensagem final. Eita, que nós está com mensagem hoje, hein? Deixa eu pensar algo que vai agregar bem aqui para vocês. E como eu disse, eu gosto de pensar num conjunto maior possível, né? Nada como fazer o bem para o meu povo. Deixa eu pensar aqui qual seria a mensagem para hoje. Deixa eu tomar um golinho do meu café aqui para ajudar. Deixa um momentinho. Enquanto isso, vou dizer às pessoas o que eu encontrei aqui sobre Adorei as Almas. Diz assim, frase usada para saudar os pretos velhos e as pretas velhas. Existem algumas histórias de origem desta saudação. Adorei, ou adoratio, em latim, ad oris, que significa para a boca. É um gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Isso aí. Maravilha. Complexo demais para mim. Para mim também. Mas dá, né, Pai Barnabé, para ver um pouco aqui que se tocar alguma coisa e tapar a boca, é sentir com o coração, né? Exatamente, meu filho.
Exatamente, é o sentimento em primeiro lugar, o afeto, né? A mensagem de hoje, filho, é que não basta somente acender a vela para descobrir o que se tem na escuridão. Você precisa caminhar mantendo a vela acesa. Nossa, gostei, hein? E assim, já aproveitando, né, que vão perguntar, quando tem vento ou chove? Quando tem vento ou chove, aí eu falo que é o famoso você dê seus pulos, né, meu filho? Você cubra a vela com seu corpo, cubra com algum pedaço de pau, mas não deixe a chama se apagar. Essa chama é a vontade, né, de descobrir o que tem mais à frente. Adorei as aulas. Tchau, meu filho, tchau. Graças a Deus. Então, Pai Barnabé, a gente se despede, agradece ao Senhor, pedindo que, se houver oportunidade, volte a conversar com a gente no diálogo com os Espíritos, trazer do seu conhecimento, quem sabe introduzir, né, apresentar aí para a gente outros Espíritos. Perfeitamente, meu filho. Vamos vendo como que vai se suceder esse nosso trabalho, né, de hoje, filho, no astral, como que vai ser a reação também com meu filho, mas aqui na Rocha da Caveira a gente sempre dá um até logo, filho. Enquanto tiver oxigênio nesse menino aqui, vai estar tendo macumba. Graças a Deus, axé. Axé, meu filho, foi um prazer lhe conhecer, viu? Desculpe a última desfeita, mas apareceu, né, uns probleminha, como o Fih falou para você na época, mas que hoje já se caminha para a resolução com a força de todos nós. Graças a Deus. Imagina, não há o que se desculpar. Fiquei muito agradecido. Sei que tudo tem o seu tempo, né? E chega sempre na hora certa, não é assim? Ah, com certeza, meu filho, com certeza. Foi como eu disse. Por mais que não dê para você fazer hoje o que você espera fazer, tenha pelo menos uma data no futuro já em mente, e aí tudo vai fluir de maneira correta. Graças a Deus. Bom, meu filho, um abraço a todos os ouvintes, se mantenham vigilantes e reflexivos. Ô, vô, tem algum ponto que o senhor gosta? Um ponto que eu gosto, tem sim um ponto que eu gosto. Filho. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia do título dele. Eu sei que ele começa como ecoou um canto forte na senzala. Preto dança, preto canta, liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para o novo amanhecer. Tá falando do mundo de regeneração, hein? Meu filho. Graças a Deus. Como? Tem que ser, né, meu filho? Tem que ser. Um mundo onde finalmente todos estejam em prol da evolução, né, meu filho? De criar-se mais e mais. Que assim seja. Até breve, Pai Barnabé. Até, meu filho. Fica com Deus, viu? Que assim seja. Como eu posso dizer, quando você sabe usar a sua caixa de lápis, você vê a folha branca como uma oportunidade e não como um lugar para descansar. Muito bom, gostei muito desse aprendizado aí, viu? Eu falo, filho, preto velho é livro, é só saber dobrar a página e ter paciência para ler. Gostei. Então, recuperando o que aprendemos aqui hoje com o senhor vai dizer se é fato. Primeira coisa, nada se faz sozinho. Perfeito. Segunda coisa, resposta rápida não serve para pergunta complexa, não importa quanto a gente queira tapar o sol com a peneira. Axé. E terceiro, sem vontade não se manifesta a fé. Axé de novo, bicho. Saravá os preto velho. Saravá os preto velho. Adorei essa.